tarde, meninas, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula e hoje nós vamos trabalhar na matéria de língua portuguesa. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre tipos de textos. Nós vamos começar com texto em prosa. Eu vou explicar para vocês o que seria texto em prosa, depois eu vou ler uma fábula e logo em seguida tem a nossa interpretação de texto para fazer com 10 questões, ok? Então prestem atenção. Eu vou disponibilizar o texto para vocês consultarem lá no nosso grupo. E agora eu vou iniciar a explicação, ok? Texto em prosa. Chamamos de prosa os textos escritos de forma corrida e organizados em parágrafo, né? Parágrafo é a divisão de um texto indicada pela mudança de linha. Então, esse texto que está aparecendo aqui do lado é o texto da cigarra e da formiga. É o que a prof vai ler para vocês e a gente vai fazer a interpretação desse texto. Notem que ele está enumerado de 1 a 6, né? Isso significa que ele tem 6 parágrafos, né? Cada bloquinho desse é um parágrafo. Ele tem início e fim, né? Então percebam que se eu perguntar para vocês quantos parágrafos tem nesse texto, vocês olhem aqui, contem quantos tem e escrevam, né? Esse já tem marcado, ok? Mas vai ter histórias que a gente vai ler que não estão marcadas. Então, o parágrafo, ele tem início e final, né? São os bloquinhos da história, digamos assim. Esses textos podem passar a ideia de fatos que ocorreram ou de uma história. Por exemplo, contos de fada, história de ficção científica, notas de jornais, cartas, e-mails. São textos em prosa. Todos esses que a gente chama de texto em prosa, geralmente quando a gente vai escrever ou alguém vai fazer, escolhe um tema e fala sobre ele, ok? Então, agora nós temos uma fábula para ler e eu já vou explicar para vocês a sequência das nossas atividades de hoje, ok? Vou iniciar a leitura. A cigarra e a formiga. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para poder secar as reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados e de repente apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada, acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra o princípio delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral da história: os preguiçosos colhem o que merecem. Então, vocês perceberam aqui na história que as formigas não ficaram muito satisfeitas em ter que parar o trabalho delas, coisa que elas nunca faziam, para poder ouvir a cigarra pedindo comida para elas, sendo que a cigarra passou o verão inteiro cantando, né, ali de boa, enquanto as formigas trabalharam, né? Então, agora nós vamos para a nossa primeira atividade de interpretação de texto. Na verdade, é uma compreensão de texto, né? Número 1. Qual foi a sua impressão ao ler o texto? O que você achou desse texto? Então, aqui é uma resposta sua, pessoal. Você vai dizer o que você achou, né? Se você achou legal o que a formiga fez, se você achou que a cigarra era um pouquinho folgada em não ter feito nada e depois ir pedir comida para as formigas. Então, aqui é a sua opinião sobre o texto, ok? Número 2. Quando aconteceram os fatos da história, né? Então, aqui nessa pergunta, a gente está querendo saber quando aconteceu, se foi
num domingo, se foi numa segunda-feira, se foi num dia de tempestade, se foi num dia de sol. Então, lá no texto tem escrito quando que aconteceu o fato dessa história, ok? Onde aconteceu o fato da história? Aqui eu quero saber em que lugar, né? Se foi dentro de uma casa, se foi na praia, se foi no campo. Então, a gente lendo a história, a gente pode perceber onde essa história aconteceu. Afinal de contas, né, são formigas, é uma cigarra, né? Então tem plantação de trigo. E aí a pergunta é, aonde aconteceu, certo? Quem participou dos fatos da história? Aqui eu quero saber quem são os personagens, né? Os personagens é qualquer ser atuante que tem na história. Normalmente pode ser uma pessoa, mas também pode ser um animal, pode ser algum ser inventado, um ser fictício, né? Pode ser um fantasma, pode ser qualquer personagem, qualquer ser, né? Que a história tá falando dele, ok? Então eu quero saber quem participou dos fatos dessa história. Quais foram os personagens que participaram? Número 5. Leia o texto e identifique uma fala do narrador, né? Quem é o narrador da história? O narrador é a pessoa que conta a história, né? Se você olhar aqui na história, quando os personagens falam, tem um travessão no início da frase. Quando é o narrador, não tem. Então, quando você lê a história, você vai perceber o parágrafo que tem alguém contando a história. É como se eu fosse ler, né? Então, eu vou ler ali o primeiro parágrafo. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho, né? Aí, quando é a fala do personagem, tem um travessão ali na frente e tá escrito: por favor, formigas, me deem um pouco de trigo. Entenderam a diferença, né? Você vai ler o texto, então você vai perceber a parte que o texto é contado, que ele é narrado, ok? Aqui na número 5 eu quero que vocês escrevam uma fala só do narrador, ok? Na número 6, escreva uma fala de um personagem da história. Então, quem são os personagens? São os seres atuantes da história. Pode ser de qualquer personagem, ok? Explique qual era o trabalho das formigas, né? Quando a cigarra chegou para conversar com as formigas, o que elas estavam fazendo, né? Elas tiveram que trabalhar para poder conversar com a cigarra. E qual era o trabalho das formigas? Vocês vão escrever aqui, tá bom? Número 8. O que a cigarra pediu para as formigas, né? Então, essa aqui tá bem facinho. Número 9. Você mudaria a história? O que você faria no lugar das formigas? Então, aqui a gente vai dar uma analisada e vai pensar um pouquinho se a gente mudaria, se a gente tomaria outra atitude, né? Sem ser a que as formigas tomaram, né? Porque elas ficaram indignadas, elas debocharam um pouquinho da cigarra. Então, eu quero saber o que vocês fariam no lugar da formiguinha, ok? E a última, número 10, vocês vão contar quantos parágrafos tem nessa fábula, ok? Lembra que lá atrás a prof falou dos parágrafos? Então, vocês vão ali olhar na fábula e vão responder quantos parágrafos tem essa história. Então, vocês respondam essas questões e me enviem lá no grupo para poder fazer a correção. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a parágrafo, a narrador, a personagem, né? Sobre fatos que aconteceram,
Vocês podem perguntar ali no grupo que eu já respondo para vocês e tiro as dúvidas que vocês tiverem, as dúvidas que aparecerem, ok? Então eu vou ficar por aqui, eu vou ficar aguardando o retorno de vocês. Qualquer coisa é só chamar ali no grupo, ok? Então, vou desejar para vocês uma linda semana, certo? Eu estou por aqui e até a próxima aula. Tchau!